Muito tempo atrás, os israelitas viviam em extrema opressão no Egito. Eles eram forçados a trabalhar como escravos, realizando tarefas extenuantes sob um sol escaldante, construindo monumentos e cidades para o faraó. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, e as lágrimas e o sofrimento eram constantes. Em seu desespero, eles clamavam a Deus por libertação, pedindo por um Salvador que os tirasse da escravidão e lhes desse uma nova esperança. Deus, ouvindo os lamentos e a dor do seu povo, decidiu intervir. Escolheu Moisés, um homem que havia sido criado no palácio do faraó, mas que, após descobrir suas verdadeiras raízes israelitas, havia se refugiado no deserto. Lá, ele encontrou Deus na forma de uma sarça ardente que não se consumia. Deus lhe deu a missão de retornar ao Egito e exigir a liberdade dos israelitas. Apesar do medo e da incerteza, Moisés aceitou a missão e retornou ao Egito, armado com a promessa de Deus de que ele estaria com ele. Moisés enfrentou o faraó com coragem e determinação. Ele pediu repetidamente que deixasse os israelitas partir, mas o faraó, obstinado e orgulhoso, recusou-se a ceder. Então, Deus enviou uma série de pragas devastadoras que atingiram o Egito, cada uma mais severa que a anterior. As pragas incluíam sangue nos rios, rãs, piolhos, moscas, pestilência nos rebanhos, úlceras, granizo, gafanhotos e escuridão. Cada uma dessas pragas era um golpe direto ao orgulho e à força dos deuses egípcios, mostrando o poder absoluto de Deus. Após a 10ª praga, que causou a morte de todos os primogênitos egípcios, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Moisés então liderou uma multidão imensa, composta por homens, mulheres, crianças e até mesmo rebanhos de animais, em uma longa e árdua jornada pelo deserto. Eles foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, sinais visíveis da presença constante de Deus. A liberdade parecia ao alcance, mas a jornada estava longe de terminar. Logo após a partida dos israelitas, o faraó se arrependeu de ter deixado seu valioso trabalho escravo escapar. Ele reuniu seu exército, com carros de guerra e cavaleiros, e os enviou para trazer os israelitas de volta. Enquanto isso, os israelitas estavam acampados perto do Mar Vermelho, uma vastidão de águas que parecia intransponível. Quando avistaram o exército egípcio se aproximando rapidamente, o pânico tomou conta. Eles estavam encurralados entre o mar e os soldados armados, sem nenhuma saída visível. Diante da ameaça iminente e da aparente impossibilidade de fuga, os israelitas clamaram desesperadamente a Moisés. Eles sentiam-se traídos, questionando se Deus realmente havia planejado sua libertação ou se estavam destinados a morrer no deserto. Moisés, confiando na promessa de Deus, se manteve firme. Ele ergueu seu cajado em direção ao mar e anunciou ao povo que eles veriam a salvação que Deus havia preparado para eles. A fé e a coragem de Moisés foram uma luz de esperança em meio à escuridão e ao medo. Então, um milagre extraordinário aconteceu. Deus enviou um vento poderoso que soprou durante a noite, dividindo as águas do Mar Vermelho e formando duas enormes paredes de água, enquanto um caminho seco se formava no meio. Moisés, obedecendo à direção de Deus, liderou os israelitas pelo caminho, com as águas erguendo-se como colunas imensas ao seu lado. O cenário era ao mesmo tempo grandioso e aterrorizante, com o som das águas rugindo e o cheiro do mar misturando-se com o pó do deserto. Enquanto os israelitas atravessavam em segurança, o exército egípcio, determinado a recapturá-los, seguiu pelo mesmo caminho. O faraó acreditava que a sua deusa guerreira lhes daria a vitória. No entanto, Deus tinha outros planos. Assim que os israelitas chegaram ao outro lado, Deus instruiu Moisés a levantar seu cajado novamente. As águas começaram a retornar ao seu lugar, e o exército egípcio foi pego de surpresa. Carros e cavalos foram submersos pela força das águas, e os soldados egípcios se afogaram. Não restou nenhum sobrevivente do poderoso exército do faraó. Os israelitas, vendo o grande milagre e a demonstração do poder de Deus, se encheram de alegria e gratidão. Eles cantaram e dançaram em louvor a Deus, celebrando a vitória e a libertação. Miriam, a irmã de Moisés, liderou o canto de vitória,
entoando um cântico de louvor a Deus por ter triunfado gloriosamente sobre seus inimigos. Com a libertação completa e a destruição de seus opressores, os israelitas continuaram sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. A história da divisão do Mar Vermelho é uma poderosa lembrança de que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, a fé em Deus pode nos proporcionar a salvação. O poder de Deus pode transformar o impossível em realidade e guiar-nos através das adversidades para a liberdade e a paz.